8 horas e 46 minutos, seguimos com liberdade de opinião, saímos do Rio, vamos a Brasília para nesta quinta-feira, dia 20 de maio, ouvirmos as análises, as opiniões do jornalista Alexandre Garcia sobre aquilo que acontece de importante hoje e aconteceu ontem, né, Alexandre? Bom dia. Bom dia, Colombo. Então, vamos ao tema de hoje. Vamos lá, Alexandre. Começando, é claro, com a CPI da pandemia, né? Nós ouvimos os senadores Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues, que são o relator e vice-presidente da CPI da pandemia. Eles disseram que, em algum momento, em breve, a comissão terá de realizar acariações, ou seja, colocar frente a frente alguns depoentes, 2 ou mais, que deram versões bem diferentes a respeito do mesmo fato. De acordo com os senadores, já é possível identificar algumas contradições, segundo eles, óbvias em alguns depoimentos, e nós separamos algumas delas para você ouvir, Alexandre. Se tivermos que fazer cariações, o restante da CPI vai ser somente de acariações do senhor Eduardo Pazuello. Ele se contradisse em relação à Pfizer, ele se contradisse, ele falou o que foi dito, diferentemente do que foi dito aqui pelo senhor Carlos Murillo, CEO da Pfizer. Ele entrou em contradição e, com certeza, quando o Instituto Butantan vier aqui, vai ficar mais do que confirmado que as alegações que ele trouxe aqui para a CPI não correspondem aos fatos de conhecimento de todos, as negativas do presidente da República em relação à Coronavac. Foi, inclusive, o presidente da República que batizou, que reiterou, chamando de vacina chinesa. O senador Renan Calheiros, relator, ainda disse que vai propor ao presidente Omar Aziz a contratação de uma agência de checagem de notícias que possa auxiliar instantaneamente os senadores da CPI para apurar aquilo que é dito pelos depoentes, com o objetivo de checar se foi dita a verdade, se está sendo dita alguma mentira, algo diferente em relação ao que foi dito no passado, contradições. Se isso efetivamente acontecer, será a primeira vez que uma CPI terá assessoria de uma agência de checagem de fatos para auxílio instantâneo aos senadores. Alexandre, há contradições nos depoimentos apresentados até agora tão profundas que façam com que os senadores, por exemplo, projetem a necessidade de fazer acariações no curto ou médio prazo durante a CPI? Vai ser bom, né, para derrubar as dúvidas deles, né? Porque a gente ouviu, eu ouvi o senhor Murillo da Pfizer e ouvi o general Pazuello e não vi enfim, que um contradissesse o outro, né? Mas, enfim, eu acho que seria bom fazer a cariação, sim. Agora tem essa sugestão aí que vai acabar chegando no polígrafo, né? No detetor de mentira, que não vai funcionar, porque quando o inquisidor começa a gritar, o polígrafo vai ter uma reação emocional equivalente à mentira. Então, vai ser complicado. Agora, eu anotei, eu ouvi quando você mostrou para o Sidney, quase não acreditei e ouvi de novo agora e anotei aqui, né? Os três se reúnem, o Eduardo Cunha chamou de palanque, né? Mas então há uma extensão de palanque depois da CPI para eles fazerem a súmula e darem a versão para quem não assistiu à CPI, a versão deles, né, dos três. Acho que não estão se dando conta, o presidente, o vice-presidente e o relator, que eles estão se expondo como pré-julgamento, ou como pré-conceito, né, ou como suspeição, porque já tem opinião formada. Eu anotei aqui a frase do vice-presidente, que às vezes ocupa a presidência. Com certeza, quando o Instituto Butantan vier aqui, vai ficar mais do que confirmado que as alegações que ele trouxe à CPI não correspondem aos fatos, né? Então ele já tem certezas, acabou de dizer isso. Bom, é sempre bom fazer um memento, né? Lembremos que essa CPI é resultado de passar por cima do artigo 2º da Constituição, em que juiz do Supremo mandou abrir uma CPI dentro do Senado,
né? Foi uma voz que mandou 81 senadores numa questão doméstica. É bom a gente lembrar sempre que Constituição é algo que tem que ser preservado, porque são nossas liberdades que estão em jogo e a Constituição está sendo muito infringida. Outra coisa, ficar explicado por que do habeas corpus. Se ele respondeu a todas as perguntas. Aliás, no início ele disse, vou responder a todas. Por que do habeas corpus? O habeas corpus teve um objetivo estratégico. Evita que um general da ativa seja preso por Renan Calheiros e Omar Aziz, o que poderia causar alguma, vamos chamar de desconforto, para usar o eufemismo. Agora, o que a gente tem visto aí é a continuação da Inquisição, é uma caricatura de interrogatório policial, que a gente tem, quem acompanha o dia inteiro tem visto isso, né? Mas, enfim, acho que a CPI quer investigar, então investigue, arranque. De repente a gente pensa, quando levantam a voz, que é um certo desespero que ainda não conseguiram alcançar aquele que é o objetivo, que está pautado para eles. Não conseguem ainda fechar a reportagem tal como a pauta mandou. É essa a visão que a gente tem, eu tive, ao acompanhar essas 8 cansativas horas de CPI que vão voltar, vão se repetir hoje, daqui a pouco. É isso, marcado para as 9h30. E tem ainda, segundo o senador Omar Aziz, até ontem à noite eram 23 senadores inscritos para fazer perguntas ao ex-ministro Pazuello, que ontem, como lembrou Alexandre, depois por quase 8 horas, e durante o depoimento retirou de Jair Bolsonaro, do presidente da República, qualquer responsabilidade por ações diretas de combate à pandemia da Covid. Em vários momentos, Eduardo Pazuello ressaltou que ele tinha autonomia para tomar decisões sobre a pandemia e sobre outros assuntos relativos ao Ministério da Saúde e que as ideias dele, Pazuello, eram alinhadas às ideias do presidente Jair Bolsonaro. Por isso é que Pazuello afirmou aos senadores que o presidente nunca se contrapôs a uma decisão tomada por ele enquanto ocupou o ministério. Vamos acompanhar. O presidente da República falou para mim e para todos os ministros várias vezes: assunto de saúde, quem trata é o ministro Pazuello. Então, nunca, e vou repetir, nenhuma vez eu fui chamado para ser orientado pelo presidente da República de forma diferente por aconselhamentos externos. Em momento algum, o presidente da República me orientou, ou me encaminhou, ou me deu ordem para fazer nada diferente do que eu já estava fazendo. Nada, absolutamente nada. Então havia convergência das posições das minhas ações, das minhas medidas, das posições defendidas pelo presidente da República. As decisões, senador, as minhas posições não eram contrapostas pelo presidente. Bom, Alexandre, pelo que a gente pôde acompanhar, e como eu lembrei com o Sidney, né, por causa da pandemia, acompanhamos com lupa o trabalho do ministro da Saúde, todos eles, mas do ministro Pazuello especialmente, porque foi quem ficou mais tempo no cargo. Analisando aquele período da história, nós podemos compreender que sim, o ministro Pazuello tinha total autonomia para tocar o ministério num período tão difícil com as ideias próprias, ou ele disse o que disse ontem para poupar o presidente de uma eventual responsabilização na CPI? Bom, em primeiro lugar, não há como não traçar um paralelo entre essa CPI e o julgamento de Nuremberg, né, em que todos os acusados, os alemães acusados, transferiam as culpas todas para o Hitler, e o Hitler estava morto, né, não assumiam as suas próprias culpas. Imagina o Gordo Goering, o Goebbels, os responsáveis pelo campo de concentração dizendo não, foi o Hitler, mas o Hitler já morreu, né? Então isso não aconteceu ontem, né? O general Pazuello assumiu a sua responsabilidade, que lhe é própria, né? Isso é coisa de gente de caráter, né? Eu fiz, eu assumo, ponto final. Agora, interessante que eu ouvi de outros ministros, digamos 3 ou 4 ministros, me disseram a mesma coisa. Que bom que o presidente nos dá total autonomia.
Né? Senão o presidente fica louco, né? Se ele tiver que ir a cada detalhe lá, cada obra que o ministro Tarcísio está inaugurando, como vai inaugurar hoje de manhã, aquela ponte lá que liga Piauí ao Maranhão, né? Aí ele fica doido. Né? Agora, em questões importantes, claro que o ministro tem que consultar o presidente. Agora, eu não acredito que seja uma questão importante a compra de qualquer tipo de medicamento, inclusive vacina, por parte do Ministério da Saúde. Senão vai ficar aquela coisa, compro, não compro, faz, não faz. O que o presidente disse, e isso eu ouvi na CNN ontem à noite, o analista explicando o texto todo, o presidente disse, se não tiver licença da Anvisa, ninguém vai comprar nada. Né? Então, depois a Anvisa deu licença, porque aí era o período em que estava se discutindo compra ou não compra a Coronavac. Aí a Anvisa autorizou, a Coronavac foi comprada. Então, a CPI está discutindo a questão de uma vacina que foi comprada depois que foi autorizada, depois que passou a existir no Brasil, que teve a licença da Agência de Saúde sobre sua segurança e sobre sua eficácia. Né? Então, foi uma discussão necessária para esclarecer esses pontos. Aliás, é o que a CPI está servindo para isso. Está servindo para esclarecer os pontos, para os ministros explicarem o que fizeram com transparência, isso é muito bom. E também tem uma vantagem acessória. A gente está conhecendo mais os senadores, os representantes dos estados. Eles também estão se expondo, alguns talvez mais do que os próprios depoentes. Colombo? Bom, um dos momentos que mais gerou calor durante o depoimento do ex-ministro Pazuello à CPI foi a crise do oxigênio no Amazonas. O estado, que é reduto eleitoral do presidente da comissão, Omar Aziz, e também do senador Eduardo Braga, do MDB. O ex-ministro Pazuello disse que a falta de oxigênio ocorreu entre os dias 13 e 15 de janeiro. E aí ele foi rebatido pelo senador Eduardo Braga. O ex-ministro também afirmou que foi informado por autoridades do Amazonas sobre a escassez de oxigênio no dia 10 de janeiro. Vamos acompanhar. Não faltou oxigênio no Amazonas apenas 3 dias, pelo amor de Deus, ministro Pazuello, pelo amor de Deus. Faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. É só ver o número de mortos, é só ver o desespero das pessoas tentando cegar ao oxigênio. Senador, não é possível. Não são os dados que estão comigo. Não, mas não é possível. As autoridades amazonenses alertaram o Ministério da Saúde sobre a iminência da falta de oxigênio? Não alertaram, apenas no dia 10 à noite, pessoalmente. Por que as medidas tomadas por Vossa Excelência não foram suficientes para evitar o colapso? Olha, eu acredito que as medidas possíveis a partir do dia 10 foram executadas, todas executadas. Com relação à situação específica do Amazonas em termos de logística e a resposta, o tempo de resposta a partir de acionamento de força aérea, barcos da marinha e civis, em 4 dias, 5 dias, nós já estávamos com os níveis de estoque sendo restabelecidos. Bom, a fala do ex-ministro sobre as datas em relação ao colapso no Amazonas foi considerada contradição pelos senadores, porque a CPI diz ter em mãos documentos em que o próprio Ministério da Saúde informa aos parlamentares que soube do problema no dia 7 de janeiro, não no dia 10. Depois dessa constatação, o senador Omar Aziz disse a Pazuello que faltar com a verdade não será bom para ninguém. Como é que você avaliou esse momento especificamente sobre o colapso do fornecimento de oxigênio lá no Amazonas para o ministro Pazuello, Alexandre? Bom, ele respondeu tantas vezes a mesma pergunta sobre esse assunto, que esse assunto é o assunto crucial em relação ao ministro Pazuello, né? O oxigênio lá em Manaus. Eu já decorei as datas, já decorei as quantidades de cilindro, a hora que chegou o cilindro lá, 150, no dia seguinte mais 200. Foi tanta informação, né? Eu acho que uma das funções, desculpa, né, mas do presidente é pôr ordem,
e para que a sessão renda, né? Ele lá no início interrompeu o depoente dizendo que para ele as explicações, o excesso de explicações era irrelevante, depois de Renan Calheiros, o relator, ter cortado também uma explicação dizendo que não interessava a explicação, né? Ele tem agido também, ele antes desses gritos aí que a gente ouviu do ex-governador do Amazonas, aconteceu o mesmo volume de voz de uma senadora. E ele chamou a atenção, Omar Aziz chamou a atenção da senadora, dizendo que ela estava sendo agressora, né? E a senadora chegou a retrucar, dizendo que estava sendo apenas enfática. Ele chamou a atenção também do senador, ex-governador do Amazonas, né? Que não se dá bem com o atual governador, que quer investigação lá também. Mas o senador também estava irritado por um episódio que tinha acontecido antes, né? Daquele parecer jurídico que ele leu só a abertura. Então, não, estava autorizada o contrato com a Pfizer. Ele não leu tudo. Aí Pazuello queria continuar a ler. Contudo, dizia o mesmo parecer, é preciso uma legislação para autorizar o governo brasileiro a assumir as responsabilidades daquelas cláusulas. Mas ele não queria deixar que lesse o que vem depois do contudo. Como todos nós sabemos, o que interessa numa oração é o que vem depois da adversativa, né? Depois do contudo, depois do mas, depois do porém, né? Eu vou te pagar, mas agora eu não tenho dinheiro, né? São coisas assim. Então, foi naquele episódio. Eu estou contando isso só para ilustrar, porque eu falei lá atrás de caricatura de delegacia. Mas foi um dos assuntos mais explicados, é o assunto mais básico em relação a Pazuello e Manaus, né? Ele conta que depois que a White Martins comunicou ao secretário de Saúde, o secretário de Saúde ligou para ele ligou para o ministro da Defesa, no dia seguinte já estava lá, a FAB já estava levando 150 cilindros, mas tudo isso pode ser ainda esclarecido, né, quando vier o secretário de Saúde, que já está convocado também, né? Vai ser muito bom ouvir o secretário de Saúde e as autoridades de Manaus. Aliás, o pessoal... Os senadores governistas estão se mobilizando para convocar o governador do Amazonas, o governador do Pará, né? E o secretário-geral do Consórcio Nordeste para explicar respiradores, né? Então tem mais coisa, muito mais coisa para ser esclarecida, porque a gente está recém no provedor, né? Depois naqueles os gastadores. Como é que gastaram, o que foi que houve na ponta que resultou em crise, por exemplo, em Manaus. Ontem, no fim da tarde, quando ainda faltavam 23 senadores para fazer perguntas ao ex-ministro Pazuello, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, autorizou um intervalo. Aí, durante esse intervalo, surgiu uma polêmica. Alguns senadores disseram que Pazuello teria tido um mal-estar e, por isso, a sessão precisou ser suspensa. O ex-ministro Pazuello deixou o Senado andando normalmente e negando o ocorrido. Vamos ver. Não passei mal. O que aconteceu então? Não aconteceu nada, é horário normal. Não, amanhã continua. Ministro, galera, para não cair. O senhor falou com o presidente hoje, ontem. Por que foi suspensa a sessão então? Presidente do horário. Não, porque tá tendo hora do dia, só por isso. Não, mas o Senado... Mas o senhor não passou mal, ministro. Dois senadores informados que o senhor passou mal. Eu nem passei mal. O senhor não passou mal? Por favor, o senador Otto Alencar disse que o senhor passou mal, foi atendido. O que aconteceu? Não houve nada. Nada disso. Estava lembrando com o Sidney, Alexandre, agora cedo, 7 e pouco da manhã, nós conversamos ao vivo com o senador Otto Alencar aqui e ele nos disse o seguinte, que disseram a ele que o ex-ministro não estava se sentindo bem numa sala. E aí ele chega a essa sala e encontra o ex-ministro sentado num sofá. E diz ao ex-ministro que ele deveria se deitar e levantar as pernas para que o sangue descesse para a cabeça com maior rapidez. O senador Otto Alencar é médico, né? E, enfim, ele deu essa explicação toda em detalhes aqui. Pareceu verdade, né? Quando a gente ouve assim o médico falando. Por que isso ganhou essa relevância toda, Alexandre? Se ele passou mal ou não passou mal, né? Me parece algo até natural, uma pessoa se sentir um pouco zonza, pressão, aquela luz toda na cabeça, tanto tempo sem comer, não é? Um cansaço, 7, 8 horas de depoimentos. Não é fácil fisicamente para ninguém, né? Isso tem relevância para a CPI ou não?
Bom, em primeiro lugar, tem relevância essa imagem maravilhosa da CNN, esse close do rosto de Pazuello, mostrando um rosto com rubor, corado. Né? Não é a palidez de quem tenha recém-desmaiado. Pelo menos é a observação que a gente pode fazer. Eu estou mais pálido que ele, né? Eu não estou com nenhuma vertigem por aqui. Bom, o ortopedista Omar Aziz, eu não canso de lembrar que foi aquele que anteontem chamou seus colegas que fazem tratamento imediato para evitar a hospitalização de charlatões ou charlatães. Né? Os dois plurais são aceitáveis, né? E ele deu a versão dele aí na entrevista, né? Agiu corretamente, é assim que acontece, perna para cima e tal, né? Agora, a grande pergunta é a seguinte, né? Cadê o Serviço Médico do Senado para se pronunciar? É eficientíssimo. E com certeza estava de plantão ali. Não é possível que vão ficar numa CPI com 8 horas, em que a pessoa recebe água e cafezinho. Cafezinho, aliás, serve para para os fotógrafos pegarem a foto no momento que a pessoa levanta a máscara para tomar o cafezinho, né? Como aconteceu com o Pazuello. Então, o Serviço Médico do Senado é que pode se pronunciar a respeito desse episódio, né? Há uma intenção política aí para dizer que ele se acovardou lá no fim, chegou a desmaiar, né? Mas ele foi até o fim. O intervalo era um intervalo, por quê? Porque já tinha sido avisado, já estava previsto desde o início da sessão, o presidente Omar Aziz avisou, olha, vamos ter que interromper para a sessão plenária do Senado, que começou às 5h20, por aí, que o presidente Pacheco entrou na sessão à distância do Senado à plenária. Mas, enfim, retoma hoje, e eu acho que deveriam tomar, sim, cuidados, né? O sujeito fica lá sentado, o depoente fica o tempo todo sentado, né? Teve um depoente lá atrás, o Fábio, que mandaram, fica aqui, não pode sair daqui, né? Na hora de lanche, tem que ter... servir um chocolate, né? Um energético qualquer lá, para a pessoa se manter e manter o cérebro oxigenado, né? Porque já está com aquela máscara, né? Então tem que dar um estímulo para oxigenar o cérebro, para a pessoa poder responder e para os senadores terem ânimo para perguntar. Tem muito senador que sai, volta, não ouviu que já fizeram aquela pergunta, faz a pergunta de novo, né? São os percalços dessa CPI. Mas, enfim, daqui a pouco continua. É isso, daqui 20 minutinhos continua e nós vamos acompanhar ao vivo aqui na CNN, por isso é que hoje, de novo, o Liberdade de Opinião começou mais cedo, às 8h20 da manhã. Alexandre, bom dia então, e amanhã nós voltamos a conversar aqui. Amanhã no horário normal, né? Amanhã é sexta, amanhã no horário normal, 9 horas. Até lá então. Aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.